Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez, em espírito, junto com os irmãos, para ministrarmos o nosso estudo bíblico. E hoje nós vamos estar na nossa lição, na nossa série de estudos, do exílio à restauração. Nós estudamos aí as nossas últimas aulas foi Esdras e as 4 aulas de Neemias. Nós vamos estar concluindo essa parte. Nós estamos muito próximos de concluir essa série, de estudos. Mas assim, é muito importante que os irmãos estejam atentos, porque nós trabalhamos nós trazemos a sequência da Bíblia, sempre tomando um cuidado para os irmãos compreenderem que a sequência da nossa Bíblia, ela não é uma sequência cronológica, Então a gente vai aprendendo um pouco sobre isso. Então o pastor teve o cuidado, de trocar, falar primeiro sobre Esté, depois Esdras e Neemias. E lembrando que Esdras e Neemias, a atuação desses profetas já é no finalzinho do Antigo Testamento, embora ele está um pouco antes, ele está antes dos livros poéticos ali, antes de Jó. Mas eles são livros que estão no finalzinho do período bíblico, do período do Antigo Testamento, Então essa revista nós falamos sobre, focamos sobre o exílio, o pós-exílio, a saída do exílio, E nós vamos falar um pouco desse período intertestamentário, ou período interbíblico, Esse período interbíblico é um período, embora a gente vai ver que houve o silêncio profético de Deus, mas a gente vai ver Deus continua operando através dos reinados, Reinados estes que Daniel havia profetizado. Então era importante, Daniel havia profetizado, e a gente vê as coisas se organizando, todas as nações se organizando para vir o Messias. Mas é muito importante você atentar para o que nós temos feito, Então no Antigo Testamento, na nossa série de estudo do Antigo Testamento, nós falamos primeiro, a nossa primeira revista, que falou da Antiga Aliança, Então nós falamos lá, começamos no Gênesis, falamos da Antiga Aliança, dos caminhos do povo. Aliás, essa é a segunda revista, A primeira revista é No Princípio de Tudo, que vai focar no livro de Gênesis, que é o princípio de tudo, e vai até a Antiga Aliança, E a gente fala até a fé histórica da religião, que quando a gente concluir também vai ter 2 revistas que vão tratar especificamente sobre a religião do povo judeu e a fé, a história e a religião do povo judeu, Então, nesse do princípio de tudo, é a teologia bíblica do livro de Gênesis, que nós tratamos lá. Os irmãos lembram, Então é muito importante você guardar suas revistas e sempre estar consultando, porque nós temos um cuidado muito grande, A Igreja Batista Nacional da Providência, assim como as igrejas batistas nacionais, elas têm essa preocupação, de nós termos o conhecimento bíblico, que é o nosso manual de regra, de fé e de conduta. Então nós realmente, se não aprendemos a Bíblia, é porque nós não queremos, porque a oportunidade sempre nos é dada. Então nós estudamos no primeiro momento, a teologia bíblica do Gênesis, foi a nossa primeira sequência, de estudo, a nossa primeira série de estudo do livro de Gênesis. Aí veio a segunda, que vai falar da Antiga Aliança, principalmente ali dos Pentateucos. Você lembra bem, você deve ter essa revista na sua casa. Se você não tiver, logo nós vamos estar adquirindo as próximas revistas, na próxima lição. Você pode pedir junto aquela revista que está faltando, Normalmente essa revista nossa deve sair em torno de R$6, R$7 cada revista, assim, é muito acessível, Nós fazemos assim de forma que todos possam ter essa sequência, de estudo, essa série de estudos que vai terminar em Apocalipse. Então, assim, nosso cuidado, de realmente ensinar a Bíblia. Então, depois
nós estudamos os caminhos do povo da aliança, né? A teologia bíblica do livro de Juízes e de Reis. Você também tem essa revista, é a revista número 3, né? Que vem nessa série de estudo do Antigo Testamento. E agora nós estamos já quase concluindo. Hoje nós estamos na 11ª lição da revista Exílio e Restauração, né? Que foca muito nesses livros, né, de Esdras, Neemias e Esther, né? Então, assim, então nós vamos concluir essa revista. Então, ela vai falar sobre o tempo que Jerusalém foi sitiada, as advertências, os dias de Zorobabel, de Esther, o tempo de Esther, enfim, o tempo do sacerdócio, se descobrir a lei, né? Nós falamos bastante sobre isso, Neemias, Esther, e falamos muito dos impérios, né? E hoje nós vamos estar concluindo essa lição dos impérios, né? E já finalizando essa parte, né? Nós temos aí depois desta, mais 2 lições. A gente quer ver a possibilidade de trabalhar um novo modelo, né? A partir da conclusão dessa revista, né? Para uma semana você participa conosco nos estudos. Nós estamos avaliando, né? Nós vivemos um período também muito difícil. Hoje foi apresentado a ideia da gente parar um pouco as revistas, passar para o estudo do Apocalipse, né? Que é muito interessante, muito importante, que é a revelação de Jesus Cristo no Apocalipse, né? Na verdade, o livro do Apocalipse trata exatamente sobre isso, sobre falar de Jesus Cristo, né? Do seu ministério, né, principalmente nos últimos dias. Então hoje a pastora Nara estava falando comigo nessa possibilidade de a gente trabalhar nesse período, que é um período muito sério, que fala muito das profecias, principalmente de Mateus 25, Lucas 21, né? Estudar o Apocalipse, depois a gente voltaria para as revistas. Mas isso não é uma decisão tomada ainda. Eu até peço que os irmãos participem, né? Entretanto, para a gente trabalhar as profecias de Apocalipse, nós precisaríamos de uma sequência maior e não somente uma aula por semana. Fica muito distante, né? E as dúvidas, e o livro é muito delicado, cheio de símbolos, né? Cheio de evidências, e para você esperar uma semana para começar a responder as perguntas, eu acho que fica um pouco complicado. Mas nós estamos ainda estudando a possibilidade, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, ou se a gente passa para a próxima revista e concomitante a isso a gente faz um estudo de Apocalipse. Eu queria muito que os irmãos participassem e colocassem suas ideias, né? Expusessem suas ideias aí no grupo da igreja, né? O que vocês acham que seria o melhor para esse período. Continua as revistas ou não? É importante um estudo sobre Apocalipse, mas eu adianto que um estudo no livro de Apocalipse fica muito complicado a gente estudar somente uma vez por semana, né? Foge muito assim das ideias. Então seria importante a gente faz uma parte um dia da semana, segunda-feira, só hipoteticamente. A gente faz na segunda, na terça-feira a gente responde as perguntas, na quarta-feira a gente faz uma segunda aula, na quinta-feira responde as perguntas e assim sucessivamente. Acho que a ideia tinha que ser mais ou menos essa, para a gente tentar, dentro aí de 2 semanas, a gente trazer uma clareza maior de Apocalipse. Não é tão complexo quanto parece, né? Não é tão complexo quanto parece quando você traz um estudo mais claro de como vai acontecer esse período, principalmente do governo do anticristo, né? De um governo universal. Eu tenho alguns livros de Apocalipse, eu tenho aqui Mistérios do Apocalipse, né? Que é um livro muito bom, Mistérios do Apocalipse. Eu tenho um manual escatológico, que é sobre Apocalipse, e tenho Apocalipse de Hernandes Dias Lopes, O Futuro Já Chegou, né? Então são 3 livros importantíssimos. Eu tenho mais algumas coisas aqui sobre Apocalipse, alguns estudos sobre Apocalipse, mas assim, eu de cabeceira mesmo, eu gosto muito de usar esses 3,
porque aqui nós temos uma visão mais pentecostal, né, que é esse aqui. Nós temos uma visão mais, um pastor batista, o pastor Gabriel de Oliveira Porto, um pastor batista, né? E nós temos o Hernandes Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano. Então são 3 livros que eu já li, são 3 livros muito bons, né? E que acabou que hoje eu tenho uma teologia escatológica que eu busquei um pouco em cada um desses livros e tenho um entendimento assim baseada em um pouco de cada um. O que eu menos uso é esse modelo, esse pastor, o João Caetano, que ele é um pastor pentecostal da Assembleia de Deus, mas também tem algumas coisas boas nesse livro. Então seria importante a gente, muito importante, nós vamos chegar a trabalhar, nós temos uma revista que vai tratar especificamente de Apocalipse, né? Mas eu gosto de falar um pouco de cada um desses autores, que foram os livros que eu gostei mais, que eu usei mais como base daquilo que eu acredito, que eu defendo hoje. Então esses livros são os 3 livros assim que chega mais perto daquilo que que a Igreja Batista tem no seu... Porque a Igreja Batista também ela é muito eclética. Então assim, nós temos pastores de diversas linhas de pensamento nesse sentido escatológico, né? A gente tem os amilenistas, os pré-milenistas, os pós-milenistas, os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, os pós-tribulacionistas. Então, todos esses modelos, linhas teológicas, elas são discutidas dentro do Apocalipse, né? Mas eu tenho uma linha muito, muito simples de entender, muito fácil de entender e nem gera tanta complexidade quanto parece. Então, é provável que nós venhamos trabalhar assim que a gente terminar essa revista, que faltam somente 3 aulas, né? A gente possa trabalhar esse período de Apocalipse. Mas tudo vai depender muito do anseio dos irmãos, né? O anseio que os irmãos apresentarem, nós vamos tentar, de alguma forma, atender os anseios que os irmãos têm para esse momento, né? Principalmente esse momento de pandemia, onde nós estamos muito separados. Então é muito importante a gente atentar para que os irmãos estejam sentindo a necessidade, para a gente tentar atender, né, os anseios aí, pelo menos da grande maioria da igreja, né? Quando a gente está perto, fica mais fácil, porque além dos estudos bíblicos, a gente tem também esse contato, que a gente está ali batendo um papo e tirando as dúvidas, muitas vezes de assuntos que não estão correlacionados à série que nós estamos estudando. Mas como nós estamos um pouco distante, então é muito importante a gente interagir aí através dos grupos, né, das redes sociais, e dentro desse nosso, né, esse acesso que nós temos um ao outro, a gente poder entender a vontade e os anseios dos irmãos, e que nós possamos estudar aquilo que no momento seja a necessidade dos irmãos. Claro que essa sequência a gente não vai parar, né? Essa série de estudos do Antigo Testamento. Então vocês vão perceber que agora a gente termina essa série de estudos. Nós falamos de Esdras e falamos de Neemias, e agora a gente já está passando já para o período intertestamentário, interbíblico, que é esse período de silêncio dos profetas, né? Então assim, parece que terminou. Não, é por causa da sequência da nossa Bíblia. Muitas vezes ele não está numa ordem cronológica. Então muita coisa aqui está nesse período de Neemias, que foi escrito no mesmo período de Malaquias, que foi escrito nesse período de Neemias, que é o términozinho, e nós vamos ver lá o término para em Malaquias, e já vai começar em Mateus. Então essa falta da ordem cronológica na Bíblia dificulta para a gente compreender. Então a gente está ensinando a ordem cronológica ao mesmo tempo, né, que nós estamos indo para o período intertestamentário, né, que é esse período de mais ou menos 400 anos de silêncio, que vai de Malaquias até a chegada de João Batista, né, que era uma profecia de Isaías, daquele que viria no deserto pregando, né,
anunciando a vinda do Senhor Jesus, que é João Batista. E aí a gente vai falar desses impérios que teve nesse inteirinho. Aí a gente vai compreender, você vai compreender, por exemplo, por que o idioma, por que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Por que o Novo Testamento foi escrito em grego? O povo não era os judeus, a salvação não veio dos judeus, eles falavam não era o hebraico. Mas aí, e tudo isso aconteceu exatamente por causa desse período helenístico, do helenismo, né? Que é o domínio da cultura grega sobre todas as nações da Terra. Então, nossa lição de hoje, que é a lição 11, que está na página 61, eu vou acelerar bastante, assim, nós já falamos desses impérios, é só para os irmãos entenderem. Agora entra nesse período imperial do período intertestamentário ou interbíblico, né, que é o período onde se calam os profetas, que durou em torno aí de 400 anos. Então, na página 61, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, e correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão. Está em Amós capítulo 8, verso 11 e 12. Então, esse período intertestamentário, vem esse período de organização da lei do Senhor, nós estudamos, né, através de Esdras e Neemias. Aí chega esse período, passando o período da reconstrução da cidade de Jerusalém, sob a liderança de Neemias e Esdras, cessa também o relato histórico inspirado, embora o Senhor continuasse trabalhando intensamente na condução do seu plano redentor, que culminaria no advento do Messias, apenas interrupção do ministério profético até que se manifestasse a voz. Isaías 40, do verso 1 até o verso 4, verso 5, a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda dos outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará em toda a carne, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor diz. Isaías 40, de 1 ao 5, né? Então, essa nossa revista, ela vai focar também nesse período intrabíblico para compreender esse período, por exemplo, dos reinos. Por que quando Jesus veio, era Roma que dominava, mas a cultura era grega? Roma dominava, mas o idioma falado era o grego. Por que o Novo Testamento é escrito em grego? Então, para cumprir uma profecia que estava em Isaías 28, com lábios gaguejantes, com língua estranha, falarei ao meu povo: este é o meu descanso, dá descanso ao cansado. Então, assim, lábios gaguejantes e língua estranha já estava apontando a língua que seria falada. Não tem nada a ver com o dom de línguas lá de Atos capítulo 2, Coríntios capítulo 12, Coríntios capítulo 13, Coríntios capítulo 14. Não, tem nada a ver. Ali era um idioma estranho que estava sendo falado, inclusive dentro de Israel, por causa da desobediência de Israel. O sonho da estátua de Deus, da estátua que Deus deu a Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi o primeiro anúncio dos 4 impérios que sucederiam até a chegada do grande rei. Babilônia era a cabeça de ouro, o peito, os braços de prata representavam o império Medo-Persa, os ventres e os quadris de bronze, império grego-macedônio, e as pernas de ferro, os pés de ferro misturado ao barro, o império romano, né? Então, assim, aquela visão lá que o rei Nabucodonosor teve dos 4, daquela estátua que tinha a cabeça de ouro, o tronco, e Daniel explicou dos 4 impérios, seriam esses 4 impérios que agora nós passamos por eles, né? E aí agora nós falamos do Império Persa, nós terminamos a última lição falando do Império Persa. Agora surge o poderoso Alexandre o Grande, né? Conforme Daniel anunciava, surgiu o rei poderoso, Alexandre Magno. Ele era grego, ele não era grego, né? Mas era um príncipe macedônio. Seu pai era Filipe, foi um grande rei militar que se valeu da desatação, da divisão dos gregos para emergir com a Macedônia, da condição de povo subjugado para povo dominador. Ele treinou tropas da Macedônia, aperfeiçoando-se na estratégia de batalha,
que os gregos usaram para vencer os persas. Quando os persas se acomodaram no Oriente, a cidade grega começaram a medir forças entre si. Filipe aproveitou que Atenas, Tessálias e Tebas entraram em guerra e ofereceu proteção a Tessália, e assim colocou suas tropas no meio da Grécia, sem grande oposição. Passou a conquistar o território e fazer alianças políticas através de casamentos em 338 a.C. e venceu os atenienses, tebanos e impôs sua condição. Então, o que aconteceu naquele período? Embora a Macedônia não era tão forte, mas porque a Grécia se dividiu em brigas, ele entrou no meio e conseguiu conquistar. Então, embora a gente vai falar desse império grego, ele era um império que começa com Alexandre o Grande, que era Macedônia, né? Só que o que acontece? Filipe, ele era um rei de pouca expressão se comparado aos outros poderes. Só que como na Grécia ele se dividir e entrar em guerra, ele entra nesse meio e aproveita a oportunidade e acaba conquistando. Mas viveu pouco tempo. Ele vive de 38, se não me engano, de 38 até 34, né, o período que ele viveu. E aí, de 34, o filho assume, Alexandre o Grande, né, conhecido como Alexandre o Grande, ou Alexandre Augusto. Ele assume, né, e governa, se falha a memória, acho que 11 anos, se não me falha a memória, governa durante 11 anos, e pega uma doença de países tropicais, né? Aqui no Brasil tem muito malária, né? Ele acaba contraindo a malária, que é do mosquito aí da Aedes aegypti, né? Que é o mesmo mosquito da dengue e da chikungunya, né? Ele contrai malária e morre, né? E acaba sendo vítima dessa doença, e aí os seus 4 generais assumem, e aí se acaba constituindo o grande império grego, que na época de Jesus a gente já vai ver esse império sendo dominante. Então o reino dele acaba sendo dividido, e esses 4 generais assumem e passa a ter um poder bélico muito grande e acaba dominando todas as nações. Daniel teve essa visão também. No capítulo 11 de Daniel, ele fala muito acerca dessa divisão desses impérios antigos, macedônios, gregos, né? E agora, mais para frente, a gente vai chegar no Império Romano, que é quando o período de Jesus já é o Império Romano, embora a cultura helenista é a cultura que está dominando o helenismo, que era a cultura grega, que estava dominando sobre todas as nações da terra. Por isso, a fala do idioma grego, e isso era uma profecia tanto de Isaías quanto de Daniel, né, e Jeremias, né? Então eram profecias todos esses. Por que a gente estuda esse período interbíblico? Porque o intertestamentário, porque esse período ele é muito importante do preparo da vinda de João Batista. Encerra-se o período profético dos profetas ali para 400 anos, Deus em silêncio, até que vem João Batista, né, cumprindo a profecia de Isaías, né, Isaías 40, do verso 1 ao verso 5. Então, depois divide-se também esse período, e assim vai chegar o período, logo depois vai chegar o período romano, que é o período que Jesus que Jesus nasce nesse período, já no Império Romano, que aí é o Império, os pés da estátua que era formado de barro, né? Conforme as profecias de Daniel, o Senhor estava tratando com o seu povo e purificando os seus pecados. Mas o plano redentor era muito maior do que Israel imaginava. Forças terrenas e espirituais muito maiores estavam em ação, concorrendo para que o mundo estivesse preparado para a chegada do Messias. Não só os judeus, mas os persas, os gregos, os macedônios estão nas mãos do Senhor. Ele levanta e abate quem ele quer e conduz todas as coisas segundo o seu querer. Então, nessa aula de hoje, nessa sequência de estudo, nós nos preocupamos em trazer esses esclarecimentos para os irmãos, para que os irmãos estejam atentos. Vai ser assim, riquíssimo esse período de quarentena, porque nós vamos estar estudando
partes importantes da história da igreja, não somente da história da igreja em si, mas a história também do povo judeu, que é a base, né, da formação do projeto de Deus, da implantação do projeto de Deus, que foi entregue a Abraão no capítulo 12 de Gênesis, onde ele fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Se você faz parte das famílias da terra, se você nasceu numa família, se você é extraterrestre, não. Mas se você nasceu numa família da terra, na terra, você faz parte desse projeto que nasceu no coração de Deus e através da vida de Abraão, né, se constituiu uma nação de onde veio, que nasceu o Messias, né, e todos esses impérios, o mundo inteiro foi mobilizado, preparando para que viesse o Messias. Então, quando nós chegarmos no Novo Testamento, nós vamos estudar do Antigo Testamento, né? Nós estamos terminando essa revista. Depois nós vamos falar da teologia de Jó, dos livros poéticos, né? Jó, Salmos e Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois vai falar um pouco sobre a fé, como eu falei para vocês, Fé, História e Religião. São 2 revistas, né? Cada revista dessas são 3 lições, ou seja, 26 lições, que vai falar e vai deixar muito claro para você sobre a fé do povo antigo, né? A história do povo antigo e a religião do povo antigo. Tudo isso apontando para o Messias, que veio para... o verbo que se fez carne, que veio à terra para a imagem visível do Deus invisível, para me salvar e salvar você. Amém? Que você possa ter sido edificado nesse dia especial, nessa noite especial, e que você que possa despertar sede no seu coração. Eu quero ouvir sua opinião acerca do que nós precisamos estudar após a conclusão dessa revista, que vai ficar faltando aí a lição 12 e a lição 13, se não me falha a memória, é isso? Lição 12 e lição 13. Então, nós temos mais 2 lições, nós vamos concluir essa série de estudos, e aí a gente precisa ouvir você. Nós queremos atender os seus anseios. Como igreja do Senhor, mesmo aí na sua casa, nós queremos estudar aquilo que hoje é necessário para você. Vamos continuar? Dar sequência? A gente dá sequência. Voltando agora para os profetas menores e maiores e também os livros poéticos. Amém? Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, mediante, Deus, a exposição, Deus, bíblica desse dia, Pai querido, dessa noite especial, Pai amado, que o Senhor possa falar aos corações dos teus filhos, Deus, e despertar, Deus, em cada um deles, a sede, Deus, de conhecer a Tua palavra, Pai amado, de conhecer os escritos, Deus, que foram registrados, Pai amado, e muitas pessoas pagaram com a sua própria vida para que esses escritos chegassem até nós. Deus, que cada um dos irmãos, que cada casa, Deus, cada família, Pai querido, possa entender a importância, Pai amado, da Tua palavra, Deus, ensinada no nosso meio, Pai querido, e que cada irmão, cada indivíduo, Deus, possa despertar para isso. Que a graça do Senhor seja permanente sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.